E como que foi o seu início, assim, nesses trabalhos que é no sol quente, principalmente aí na Flórida? Conta para nós, como que é a sensação, assim, o início, o meio e o fim? Porque leva até um tempo para você se adaptar. Hoje você trabalha na construção e sempre trabalhou, mas eu imagino que o início não foi fácil. Fala para a É, galera, assim, como que é? o pior trabalho que eu falo, Roger, todos os trabalhos que eu fiz aqui, eu fiz brick, eu fui no brick, que é aqui na Flórida, o sol de 119, 120 Fahrenheit, anuncia na rádio. Leve seu Gatorade, leve bastante água, porque vai fazer 120 Fahrenheit. Cara, isso você não tem noção. E aqui o clima é bem parecido com o Rio de Janeiro, mas eu senti demais, cara, nos primeiros dias, a claridade do sol muito forte e muitas horas exposta ao sol, porque eu trabalhava dentro do comércio, né? Trabalhava no ar-condicionado, o peso que eu pegava mais era caneta, porque eu fazia venda, e cheguei numa mudança totalmente radical. O que me ajudou muito, Roger, só para dar uma coisa que como eu corro e eu jogava futebol no Brasil, e o preparo físico me ajudou demais, demais. Mas aí eu fiz o soft, que era pesado, saí do soft, fui para o landscape, que na minha opinião é 1000 vezes pior do que o É brick, pior, cara. e, Eu já e fiz landscape. eu já vou contar por quê. Fui no brick, que você carrega pedra e areia o dia inteiro. E aí, depois do brick, fiz alguns outros trabalhos aqui. Fui no mármore, gabinete. Porque o pessoal pergunta aqui, você não pode escolher. Apareceu, aí já fiz madeira, que é instalar aqueles pisozinhos de madeira, tanto na cola. E depois fui no taio, que é onde eu tô até hoje, que o taio, você falou que é a tradução de telha, né? Mas é louça, né? É o piso, a Foi cerâmica. mal, eu coloquei telha aqui. Você falou no começo do vídeo que é telha, porque na tradução correta é telha, mas o tile é a louça, né? O piso Ah, de azulejo, então o piso porcelanato de que eu fiz. azulejo, então. É exato. Só que o landscape, quando eu trabalhei no Brick, o Brick o pessoal fala assim: ah, pega qualquer coisa, pega qualquer coisa. Quando você chega no Brick aqui na Flórida, você já tem o fator clima contra você, porque eu conheci pessoas aqui que bebiam, chegou, vou no Brick, aí vai, porque sempre tem vaga. O Brick, todo dia tem gente aqui no grupo pesquisando, precisa de ajudante no Brick, precisa de ajudante. Todo dia tem, porque o cara não aguenta muito tempo. E quando a pessoa chega, aí começa a beber muita água, muito Gatorade. Eu vi cara que ele bebia tanta água que ele vomitava, ele não aguentava. Eu conheci um cara aqui pessoalmente, que na primeira semana ele dava apagão, o Roger, dele, pum, a galera acordar, o cara na van, assim, desmaiado, dormia o dia inteiro, porque o cara não aguentava. Graças a Deus eu aguentei. Todos os dias que eu fui no Brick, fui até o final, cumpri meus dias, recebi minha diarinha ali e E tal. como que você aguentava tanto, cara? Porque você não tinha essa preparação no Brasil. A Como minha foi assim? preparação física, Roger, foi corrida, porque quando eu comecei a correr em 2016, e aí eu comecei a correr longas distâncias, às vezes eu me hidratava e tal, mas corria 20 quilômetros, 40 quilômetros, 30 quilômetros, e no sol, no tempo, chuva, eu cheguei a correr 120 dias direto, sem falhar nenhum. A minha Caraca. esposa, tinha dia de eu falar que eu ia correr, minha esposa, você não vai, eu levantava às 5 da manhã para correr, que eu viciei com corrida, ela falava, você não vai correr hoje não, que tá chovendo. E eu ficava quase brabo, assim, aí de tarde não chovia, aí eu ia de tarde. Então, me ajudou muito a preparação física, me ajudou demais, demais, demais. E o que eu falei do landscape, que era o pior, que o landscape não é só corte de grama, Não, soprar folha? só para cortar a árvore, eu cortava a Arrancar árvore. tronco. A minha equipe, você cortava um tronco, uma árvore inteira, aí a gente falava. Chegava no final da tarde, vai jogando no dumpster, vai jogando no dumpster. No dia seguinte de manhã ia descarregar o dumpster. Aí tem que pesar, porque você paga, né? Para descartar o lixo, você paga. Aí botava o dumpster lá na balança, aí tem a tara, né? O peso do caminhão pesa com tudo e na volta desconta. Quando descontava lá, a gente ia ver 13 toneladas, 10 toneladas. E eu e mais o meu amigo sozinho que jogou aquilo tudo lá para dentro. Você pensa o dia inteiro jogando folha e tronco, aquele monte de coisa. Tipo assim, você vai pegando de pouquinho, porque você não E tem aguenta. que A arrancar, gente. né? Ó, vamos arrancar tudo isso aqui, vai ser um jardim novo. Aí você tem que arrancar o Exa... rosário. Aí você vai lá com a tesoura aí o rosário rasga o seu braço. Não, arrancava a Eu árvore passei na por raiz isso. hoje. A gente arrancava a árvore na raiz, Ah, é? cortava. E outra coisa, meus primeiros dias, a moça me deu uma serra elétrica na minha mão, só fala assim: ó, cuidado. Uma serra Cuidado. elétrica.
E eu vendia isso lá no Brasil, a loja que eu trabalhava vendia ferramenta, até para você comprar você tinha que ter licença. Aí aqui, no seu primeiro dia, ó, meu amigo foi cortar um coqueiro, ele segurou com a mão, a folha caiu, a serra, bum, no braço dele. E eu tava lá embaixo dando suporte. Sério? Não ser por fora, não, porque a gente usava camisa de manga longa, mas ele falou assim: cortei meu braço. Eu falei: fica aí que eu tô subindo aí na escada. Subi na escada, desliguei a motosserra, desci com a motosserra, subi lá, peguei ele, ajudei ele a descer. O braço só não sangrou muito porque a serra estava tão quente, cortando o tronco das árvores, que já bateu, já cauterizou. Mas ele tomou 16 pontos no braço. Sério, mano? Cara, aqui, igual você falou, tem o EPI, só que tem a correria, tem tudo aquilo. Se você não se cuidar, cara, você dança e aí você mata o seu sonho por causa, às vezes, de bobeira, de um descuido. Então, você tem que estar sempre atento mesmo com essa correria. E a gente está só falando das profissões e eu não falei ainda como que eu fiz para juntar o dinheiro, que foi a pergunta que você fez. Tranquilo. Quando eu comecei no landscape, que eu saí desses outros aí, a mulher já me pagava $120 na época, e ela tinha trabalho todo dia, até domingo, e se eu dirigisse, ela pagava 150 e tal na época. E aí eu morando na casa do meu amigo, eu pagava ele 300 e pouco do aluguel, ajudava na compra, porque eu não tive um quarto sozinho, eu fui família mesmo, eu até chamo eles de pai, mãe, os filhos deles são meus irmãos, porque a convivência que eu tive lá foi bem de família mesmo, me receberam muito bem ali esses dias, e aí eu consegui, botando meu dinheirinho no envelope, eu não mexi, dos 1.800 que eu trouxe, Roger, eu não mexi, ficou guardado, porque no primeiro dia eu fiz $80, aí eu falei, aí precisei gastar, fazer o celular, gastei dos 80, precisei pagar um Uber, paguei desses 80, na outra semana, aí outra semana eu já peguei 700 e pouco, aí fui fazendo dinheiro e guardando. Aí toda semana no landscape não furava nem um dia de trabalho, era um trabalho fixo, me ajudou muito, me abençoou muito. Era bem pouquinho, era bem perigoso também, porque tinha muita cobra, escorpião. Aqui na Flórida, cara, tem muito bicho peçonhento. Jacaré. Jacaré também vi muito, mas cobra e aranha, escorpião, era diário. Era diário. E às vezes você abaixava para limpar um arbusto, pulava aquilo ali, você, caramba, que susto. Já viu alguém que foi picado? Não fui picado, não, mas no começo eu assustava, depois eu matava tudo, cara, porque no susto você tá ali com a motosserra, não, com o cortador de grama ali, do nada, quando você via, você só embolava ali e aquela coisa toda. E, tipo, o medo de ser picado. E eu falo que o brick é menos pior, porque é pesado do mesmo jeito, mas você não corre tanto risco de vida, de aranha, de cobra, de escorpião, cara. Eu nunca tinha visto escorpião na minha vida. Fui ver aqui. Punk, cara. Eu lembro quando a gente fazia pintura, eu fazia pintura externa. Então, esse negócio de subir a escada de 40 pés, subir em cima do telhado, sabe aquela parte assim do telhado, daquelas casas super altas de filme? Alguém tem que pintar isso aqui. Pé Subia direito em cima alto. do telhado aqui, ó, e aí pintava assim, ó. Por exemplo, o telhado tá aqui. Você tá vendo? O telhado tá aqui. Aí eu subia nessa parte aqui, ó, e pintava aqui na ponta, ó. E desse jeito assim, ó. Deitado ali. Já era. Filho. E aí eu fui juntando lá 600 na semana, ajudava ali, fui colocando no meu envelopinho aqui. Na época eu não tinha nem aberto conta no banco ainda. Aí depois abri a conta no banco. Aí começaram a falar para não botar dinheiro no banco, porque o governo estava congelando. Tem isso, aí ficou, né, cara? Aí ficou aquela assim, eu guardava um pouquinho no banco, porque eu tinha que descontar meu cheque, mas tirava no dia seguinte, sacava tudo. Aí deixava só um pouquinho lá e botando no envelopinho.